Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: vitória ou derrota? A vitória ou a derrota? A escolha é sua. Você sabia que a vitória ou a derrota na vida depende de você? Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço da sua liberdade em todas as áreas da vida. Agora, cabe a você andar na vitória que Jesus lhe comprou. Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 14 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nós vemos nestes trechos dos versículos de Êxodo 14 algo muito importante, mas que nós temos que compreender dentro do contexto em que estas coisas foram faladas. Quando, por exemplo, você lê pela primeira vez esses trechos bíblicos, a impressão é que Moisés estava falando de modo muito calmo e quieto aos filhos de Israel. Mas se você examinar as circunstâncias nas quais os israelitas se achavam, descobrirá que a situação estava longe de ser calma. Aproximadamente 2 milhões de israelitas, 600 mil homens, mais as mulheres e crianças, tinham acabado de sair do Egito no meio de uma confusão em massa. Todos os primogênitos egípcios tinham sido trucidados pela 10ª e última praga que veio sobre o Egito. Os egípcios entregaram aos israelitas suas posses mais valiosas, só para levá-los a partir e fazer cessarem as pragas. E quando Moisés disse: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, os israelitas estavam em pé nas praias do Mar Vermelho. Ao contemplarem o vasto mar que se estendia diante deles, tomaram consciência, horrorizados, de que o exército egípcio, implacável, estava rapidamente alcançando-os por detrás. Não existia via de escape, não havia barcos para transportarem tão vasta multidão, juntamente com seus pertences e seus animais domésticos, até o outro lado do Mar Vermelho. À esquerda e à direita, só o deserto, onde não haveria refúgio contra o exército egípcio, que também impossibilitava sua volta para trás. Estavam totalmente encurralados. Talvez você também, que está me ouvindo agora, esteja sentindo o mesmo tipo de desesperança por causa das circunstâncias que estão te cercando e fechando totalmente. É possível que você se sinta preso pelas circunstâncias que estão além do seu controle. E eu pergunto, você consegue se identificar com esses israelitas que tinham diante de si uma situação tão impossível? Cada vez que os israelitas olhavam para trás, o inimigo estava chegando um pouco mais perto. Podiam até mesmo escutar os cascos dos cavalos martelando o chão, enquanto os egípcios avançavam, resolutos. Os israelitas até mesmo viam a poeira levantada pelas rodas dos carros dos egípcios. E à medida que os egípcios se aproximavam, os israelitas ouviam os gritos dos soldados formarem uma vociferação poderosa lá no deserto. E eles percebiam, provavelmente, pelo tom das vozes dos egípcios, que se animavam mutuamente a alcançá-los, que o exército egípcio não estava disposto a aceitar uma rendição, mas sim pegar os prisioneiros. De certo, os egípcios pretendiam matar todos os israelitas, sem exceção. Tendo diante de si circunstâncias tão assustadoras, os filhos de Israel voltaram-se contra Moisés. Você entende?
Essas pessoas estavam olhando somente para as circunstâncias físicas, viam a dimensão natural. As circunstâncias naturais sempre gritarão contra você. É impossível, não pode ser feito. Deus não vai te libertar desta vez. Os israelitas, contudo, se esqueceram de olhar para o Deus dos impossíveis. Você mesmo sabe que os seus sentimentos sempre lhe dirão: isto não é possível. É por isso que você nunca deve confiar em seus sentimentos para determinar a sua fé. A palavra de Deus, por si só, deve determinar a sua fé. Mas o conceito que Moisés tinha das situações impossíveis era diferente daquele dos demais israelitas. Sua atitude também era diferente. Seus olhos não se fixavam nas circunstâncias, que somente falavam em derrota. Porque o ponto de vista de Moisés era inteiramente diferente? Porque ele já tinha estado em circunstâncias desesperadoras antes disso e Deus o libertara. Moisés tinha ficado em pé ao lado do seu irmão Arão na corte de Faraó, quando Arão lançou a sua vara no chão e a transformou em serpente. Moisés também tinha olhado enquanto a turma do diabo, os mágicos de Faraó, copiaram essa façanha, golpe por golpe e passo por passo. As varas dos mágicos também se transformaram em serpentes. Era uma situação desesperadora. Aí estava Moisés, procurando realizar grandes façanhas em nome de Deus. E o diabo fazia isso, passo por passo. Mas a história não terminou assim. Mesmo no meio daquela situação desesperadora, Moisés prestava atenção a Deus. Não ficou perturbado nem fraco na fé. Lembrou-se da palavra de Deus a ele. Deus tinha dito a Moisés que ele operaria maravilhas na corte de Faraó para que eles acreditassem que o Senhor havia aparecido a ele. Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E por isso Moisés, sem medo nem hesitação, simplesmente ficou firme na palavra de Deus, naquilo que o Senhor lhe falou. E ele e Arão ficaram olhando, enquanto a sua vara se transformou em serpente e engoliu as serpentes mágicas. Então Moisés estendeu a mão e pegou aquela serpente pela cauda, e ela voltou a ser uma vara. Os mágicos de Faraó foram derrotados e envergonhados. Você percebe, portanto, que Moisés tinha ficado antes em situações desesperadoras e tinha visto Deus operar o seu plano poderoso para a vitória. Sabia, portanto, que a sua única esperança achava-se em Deus. Lembre-se que Moisés não somente tinha falado com Deus diante da sarça ardente, como também tinha observado quando essa sarça foi incendiada com chamas, sem, porém, ser nada consumida. Além de Moisés ter falado com Deus, também tinha sido testemunha ocular do poder ilimitado e onipotente de Deus, que também está à disposição daqueles que creem. Sem dúvida, Moisés experimentara a mão libertadora de Deus nas situações difíceis. E ele sabia que quando Deus tem um plano para a vitória, era só ele permanecer obediente a Deus e aí sairia vencedor, sem se importar com o que a turma do diabo procurasse fazer. Deus nunca faz planos que vão fracassar. Quando, portanto, Moisés olhava para essa situação desesperadora diante do Mar Vermelho, não negava os obstáculos físicos que impossibilitavam a fuga dos israelitas. Via o Mar Vermelho estendido diante dos israelitas. Escutava o exército egípcio fechando-os por detrás. Mas também se lembrava da incumbência que o Senhor lhe dera. Deus dissera a Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus sabia que os israelitas se veriam confrontados pelo Mar Vermelho. E Deus sabia que os egípcios
perseguiriam os israelitas. Mas Deus fizera um plano que daria em fracasso? Não, claro que não. Ele estava realmente levando adiante o seu plano para a vitória. Estou certa de que Moisés estava ocupado com pensamentos de vitória e não de derrota. Poderia ter pensado: sou responsável por essas pessoas. Eu sei que recebi um recado de Deus e que ele tem um plano. E os planos de Deus somente levam à vitória. E você, que está me ouvindo agora, pode estar enfrentando circunstâncias semelhantes na vida. Não é que você esteja literalmente tentando atravessar o Mar Vermelho, com o exército de Faraó fechando sua via de escape, mas você está em circunstâncias desesperadoras. Você até mesmo tem dito a si mesmo: sei que tenho ouvido uma mensagem da parte de Deus, mas olhe para todas essas circunstâncias negativas. O que eu vou fazer? Quero fazer-lhe uma pergunta, porém. Você está tendo pensamentos de vitória ou pensamentos de derrota? Saiba que o seu triunfo está na palavra. Porque se é para participar plenamente do plano divino para a vitória, você precisa tomar uma posição firme na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que vai transformar a sua situação. É a única coisa que pode te sustentar quando parece que as circunstâncias o apertam de todas as direções. Você precisa saber que todas as vitórias que puder chegar a necessitar na vida estão contidas nas promessas da palavra de Deus. E é justamente por causa das promessas de Deus a você, na sua palavra, que você sempre poderá triunfar em Cristo. Mas você precisa alimentar a sua fé todos os dias com a palavra de Deus. E à medida que você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, antes das circunstâncias, a palavra vencerá essas circunstâncias. Você olhará em derredor procurando as impossibilidades e não conseguirá achá-las. Tenha certeza de que enquanto Moisés contemplava essa situação impossível, reconhecia que meios naturais e o poder natural não conseguiriam lidar com essa situação. Ninguém no mundo inteiro poderia ajudar os israelitas. Muitas vezes, procuramos dar conta sozinhos da tarefa ou lidar do problema sem ajuda, mas não conseguimos e só acabamos estragando tudo. E sabe por quê? Porque a nossa vitória advém de confiar na palavra. É a força de Deus que nos dará a vitória em todas as situações. E para que confiaríamos nas nossas próprias forças quando temos para nos sustentar as forças do Deus onipotente? Moisés sabia que para sair daquela situação teria que fazer o que Deus lhe ordenara. O que fazia a diferença entre Moisés e os demais israelitas é que ele sabia que não cabia a ele fazer acontecer o que Deus disse que aconteceria. Isto cabia a Deus. E nós precisamos aprender essa mesma lição. A maioria de nós entra em apuros ao assumir a responsabilidade por fazer acontecer aquilo que Deus nos avisou que aconteceria. Mas isso não cabe a nós. Deus pode fazer o seu próprio plano para a vitória chegar a bom termo, sem a nossa ajuda. Tudo quanto precisamos fazer é andar em obediência ao plano divino para a vitória. E Moisés sabia disso. Sabia que a sua responsabilidade era dirigir os filhos de Israel e não protegê-los sozinho, nem suprir por conta própria as necessidades deles. Aquela tarefa seria impossível para um só homem. Aquela tarefa precisava da ação sobrenatural de Deus. E Deus assumir aquela responsabilidade. E somente Deus poderia fazer.
Mas o que Deus mandara Moisés fazer era: vá, conduza o meu povo da escravidão no Egito para a liberdade na terra prometida. E todos nós também estamos palmilhando essa estrada da vida. É provável que todos tenhamos experimentado o nosso próprio Egito na vida e necessitado que Deus nos livrasse dele. E todos nós temos a nossa própria terra prometida na nossa vida, que se baseia nas promessas da palavra de Deus e na nossa herança em Cristo. Deus quer que cada um de nós alcance o seu melhor. Quando, portanto, ouvimos Deus nos mandar fazer alguma coisa, é nossa responsabilidade fazer. Então Deus assume a responsabilidade de cuidar de nós em qualquer teste ou provação, porque fomos obedientes para andar no seu plano para a vitória. Você não poderá se ajudar por meio de se preocupar e se afligir. Realmente, agir assim só piora as coisas, porque tira a confiança e a fé. Além disso, preocupar-se e se afligir não oferece a Deus nada com que ele possa operar em seu favor, pois você está vivendo no medo e não na fé. Vou lhe dizer o que fazem os seus pensamentos e confissões negativos. Fornecem ao diabo combustível para ele te atacar, pois você não está falando fé e não está confiando em Deus. Se desconsiderasse as preocupações que o diabo quer provocar e começasse a falar as promessas de Deus, sabe o que ia acontecer? Você colocaria o diabo em fuga. Quando Moisés se viu confrontado por aquela impossibilidade diante do Mar Vermelho, não perdeu tempo falando a respeito do inimigo ou mesmo a respeito do vasto exército de Faraó, que estava se aproximando. Reconhecia que somente o poder de Deus poderia livrá-los do exército de Faraó, de modo que focalizou a sua atenção somente em Deus. Aprenderam um princípio que posteriormente seria registrado na Bíblia: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Pense você por momentos na grande aflição em que Moisés estava. Imagine só, de quantos navios e equipamentos você precisaria para transportar 2 milhões de pessoas, com seus animais domésticos e seus pertences, até o outro lado do Mar Vermelho. E foi no meio dessas circunstâncias desesperadoras que Moisés falou a palavra do Senhor ao povo. Ele disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E hoje Deus está dizendo essas mesmas palavras para você. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Fique quieto por meio de se firmar nas promessas de Deus e veja o livramento que virá a você. É o seu enfoque que determina a sua vitória ou a sua derrota. Porque os israelitas falavam continuamente palavras negativas, reduziam a sua fé a fé pequena, e as circunstâncias lançavam sombra sobre a sua fé. Temos visto Deus demonstrar o seu poder em prol dos nossos amigos e familiares. Mesmo assim, quando nos achamos em circunstâncias difíceis, às vezes deixamos aquelas circunstâncias negativas lançarem uma sombra em nossa fé e subverterem a nossa confiança em Deus. Você sabia que não são problemas da vida que te derrotam? Não, não são eles, porque o próprio Deus prometeu que nos livraria de todos eles. A Bíblia diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Por isso, os problemas não poderão te derrotar, a não ser que você permita que eles te derrotem. Porque se somos mais do que vencedores,
Isso significa que, com a ajuda de Deus, poderemos ser mais que bem-sucedidos nesta vida. Na realidade, o que determina a nossa vitória ou a nossa derrota é aquilo que focalizamos no meio do problema. Quando você confia somente em Deus e na sua palavra, você pode colocar-se acima dos problemas, todas as vezes que eles surgirem. E eu pergunto, o que você faz diante dos seus problemas? Você confia em Deus e o engrandece? Ou você olha para o problema até torná-lo maior? É esta atitude que determina se você vai ter vitória ou derrota. Então, aprenda a transformar a derrota em vitória. A palavra de Deus lhe promete a vitória, sempre. Mas você precisa saber que é você quem determinará o resultado final. Pois quanto à parte de Deus, Ele é sempre fiel nas suas promessas. Posso orar por você, pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua avó, pelo seu avô. Todos poderão orar por você. Só você vai conseguir ter alívio permanente do seu problema se lançar mão das chaves da palavra de Deus e as usar para abrir a porta da vitória. Acontece que muitas pessoas hoje estão cheias de dúvidas e de incredulidade e desejam negar o poder que Deus possui para operar milagres. Não existem explicações que diminuam o tremendo poder de Deus. Ele é o mesmo Deus hoje que era naqueles tempos e continua tão disposto como sempre para exercer o seu poder operador de milagres, a fim de libertar o seu povo. E eu quero que você perceba um aspecto importante no relato da travessia do Mar Vermelho. Os israelitas não derrotaram nem fizeram parar os seus inimigos por conta própria. Deus queria travar essa batalha a favor deles. Quando você está andando no plano divino para a vitória, Deus opera maravilhas milagrosas em seu favor. Tudo quanto precisa fazer é continuar andando na obediência e na fé. Enquanto os israelitas andavam pelo meio do Mar Vermelho em terra seca, os inimigos ainda os perseguiam bem por perto. Mas as mesmas circunstâncias que tinham ameaçado afogar os filhos de Israel acabaram destruindo os seus inimigos. As águas tragaram o exército de Faraó e seus soldados deixaram de existir. Deus fará o mesmo em seu favor também. Ele não tem favoritismo entre as pessoas. Se você se mantiver firme e quieto e confiar em Deus, as próprias circunstâncias que lhe pareciam trazer a derrota certa acabarão derrotando o inimigo. Lembre-se das palavras que o Senhor falou aos filhos de Israel em 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está perscrutando a terra inteira. Está procurando aqueles que se dispõem a andar pela fé na vitória que ele já providenciou para eles e se firmar nas promessas da sua palavra, porque são as promessas da palavra de Deus que nos trazem a vitória. Deus não está procurando aqueles que sempre resmungam e se queixam. Os queixumes nunca lhe darão a vitória, só servem para te prejudicar espiritualmente. Deus está buscando aqueles que nele confiam. Está buscando aqueles que se firmam nas suas promessas. São aqueles os quais ele demonstrará o seu grande poder para livrar. E eu vou lhe dizer, quando você fica firme na fé, as coisas passam a ser emocionantes. Não estou dizendo que a fé na palavra é garantia de que você nunca terá problemas. Nós sabemos que Paulo foi espancado, apedrejado e deixado como morto.
Sofreu naufrágio, foi preso várias vezes e sofria constantes perigos dos salteadores e dos seus compatriotas. Paulo era um homem de grande fé, mas não deixou de passar por circunstâncias difíceis. Sua fé não impedia a chegada das provações, mas sua fé certamente o capacitou a vencer cada uma delas. Você mesmo pode ler que Paulo escreveu que sempre triunfava em Cristo Jesus. E Deus também quer atuar em nosso favor, mas precisamos deixar que Ele nos ajude. Precisamos confiar nele. Deus está olhando para ver o que faremos no meio das aflições. E você escolhe o medo ou a fé. Vamos andar segundo o plano divino para a vitória na nossa vida? Vamos nos colocar em pé como soldados da cruz e avançar valentes, dando firmes passos na fé, declarando com ousadia: vencerei em nome de Jesus. Não serei derrotado, terei a vitória. Jesus já pagou o preço da minha vitória e o inimigo não me derrotará. Então, eu falo para você, fique do lado vitorioso, do lado de Deus. Como você faz isso? Ficando em harmonia com a sua palavra. Tudo que você precisa fazer para vencer algum problema é crer na palavra de Deus, em vez de crer no problema. Em seguida, fique firme na fé. Não ceda lugar ao diabo. Você tem autoridade sobre ele. E armado com a palavra de Deus, você pode resistir aos ataques do diabo. E ele tem que bater em retirada em razão da autoridade da palavra. O que você precisa da parte de Deus, seja o que for, Ele já tem reservado para você. Mas você precisa pegar na chave, que é a sua fé na palavra de Deus, e tomar posse da sua vitória. Muitas pessoas nunca exercem a sua fé, de modo que não recebem nada. Mas você precisa declarar a Deus: Pai, estou me firmando na tua palavra. Já fiz tudo quanto a tua palavra me manda fazer. De modo que agora estou tomando posição firme na fé. Espero ver a tua salvação nesta situação. E para encerrar, eu digo para você: a vitória ou a derrota? A escolha é sua. Qual delas você receberá? Você confiará nas circunstâncias que vê ao seu redor ou confiará na palavra de Deus? Não é Deus quem precisa tomar essa decisão. A escolha depende unicamente de você. Amém? Glória a Deus, é momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos agora olhando não para as circunstâncias ou para os problemas que se apresentam diante da nossa vida, nem para os obstáculos que temos que ultrapassar, mas nós estamos olhando para a Tua palavra, crendo e confiando, guardando-a em nosso coração, e temos a certeza que o Senhor, com o Teu poder sobrenatural, vai agir, e nós teremos o livramento, teremos tudo aquilo que necessitamos, Pai, para receber a nossa vitória, porque a Tua palavra nos garante. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.